Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094. 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Piratininga, aos nossos amigos espíritas e não espíritas, né? Sempre bom falar. Estamos aqui novamente, enquanto o nosso querido Rick está aí chegando, nós vamos tocando o barco aqui. Bom dia, Rodrigo. Vai, Corinthians. Bom dia, Maurício. Bom dia, Anderson. Bom dia, querido Dagoberto, que deve estar aí, está online, o Dagoberto? É isso aí. E bom dia, meu querido Inácio Almeida Prado, nosso companheiro de doutrina já há muitos anos, né? Hoje vai falar qual que é
Bloqueios espirituais. Bloqueios espirituais. É um assunto interessante que nós vamos sempre aprender, né? Aliás, o nosso dia a dia é isso aí. Nós estamos aqui como que Deus colocou nosso nesse buraco quente aqui para isso, né? Para aprender e evoluir, né? Sem dúvida. Esse é o propósito. Esse é o propósito. E vamos ver se a gente consegue aproveitar essa encarnação, né? Estamos aproveitando um pouquinho por dia, tal, em doses homeopáticas. Sim. Bom, hoje os livros que vão ser sorteados são Amor, Sexo e Vidas Passadas, Ricardo Di Bernardi, é um romance, né? E o outro que tem, propositadamente, eu peguei em relação a esses acontecimentos tristes, né? Esse acontecimento triste, tem muitos, mas esse aí chocou bastante, né, a gente, pela sua crueldade. O Amor pelos Animais, de Ricardo Orestes Forni, que é um médico e escritor. Então, esses dois livros vão ser sorteados aí. É só mandar um bom dia pelo Face, que a gente vai sorteando esses livros aí. Aliás, vamos falar nisso, né, Anderson? Tem muitos livros lá no Cefec, né, que o pessoal não foi buscar. Então, precisa ir lá pegar os livros lá. Aquele que não puder ir buscar, manda um recado no Face, que a gente ou sorteia novamente, né, ou doa para alguém lá. Nosso querido comandante chegou agora e vai assumir o barco. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Bom dia, Rodrigo, Anderson, Maurício e o nosso chefão Dagoberto Costa. Hoje temos como convidado o nosso querido Inácio de Almeida Prado, que vai falar hoje a respeito de bloqueios espirituais. Né? Já falaram dos livros? Sim. Sim. Então vamos lá. Vamos começar então com um bom dia de cada um aí. Bom dia, Dagoberto Costa. Bom dia, com um pouco de chuva, gostoso, fresquinho. Bom dia, Rick. Bom dia, meu querido Inácio. Faz tempo que a gente não se vê, pelo menos se vê pela telinha. O nosso xerife que está bronzeadinho, né, Rick? Ficou 29 dias na praia. O nosso surfista. Todos os bônus horas dele. Agora eu quero ver recuperar isso. Anderson, Rodrigo e o povo da internet que nos segue sempre, muito bom dia, prazer estar com vocês e vamos ver esses bloqueios espirituais aí que o Inácio vai nos trazer. Até mais. Muito bem, bom dia, Maurício Bertolino. Bom dia, Rick, bom dia ao Inácio, nosso convidado, Edson, Anderson, pessoal da técnica, o Dagoberto, né? Bom dia aos nossos internautas que já estão entrando aqui no Face nessa manhã de uma garoa fina em Jaú, né? E como a gente sempre fala, tá? Acessem nosso canal no YouTube, programa Caminhos da Luz Jaú. Só se inscrever e ativar o sininho para receber as novas notificações, ok? Muito bem, bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick, excelente dia, Edson, Dagoberto, excelente dia, Dagoberto chuvoso aí, Dagoberto, gostoso, né? Excelente dia, Maurício, um excelente dia, Inácio. Muito prazer ter você aqui conosco mais uma vez, Inácio. Um bom dia ao Rodrigo da técnica, o pessoal aqui do chat que já está interagindo. Hoje vai ter... Foi insuficiente livro, hein? Tem que trazer uns 10 livros pelo tanto de pessoas que tem aqui no chat. Bom dia ao pessoal das ondas da Rádio Piratininga que nos ouve pelo radinho aí em seu lar. Um excelente dia a todos. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Quanto ao bronzeado aí, daqui a pouco já desbota, porque a gente que é branquelo do interior aí, fica bronzeado aí 2, 3 dias, depois já descasca tudo. Bom dia a todos. Inácio, gratidão por aceitar o nosso convite. Nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é um tema que envolve várias situações, vários momentos da história de cada um de nós, principalmente nós que vivemos não só uma jornada material, mas também uma jornada espiritual. Eu gostaria que você falasse assim, de forma introdutória para nós o que seria bloqueios espirituais e como isso ocorre no dia a dia. Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia aos nossos irmãos aqui, Anderson, Maurício, Edson, Rodrigo da técnica, todos os ouvintes aí da Rádio Piratininga, internautas. Primeiramente, eu queria agradecer mais um convite
Isso é muito importante, um aprendizado é nosso, primeiramente, né? E fico muito feliz pela oportunidade. Antes de nós introduzirmos o tema bloqueios espirituais, eu gostaria de fazer com vocês uma simples vibração, mas com muita fé, com muito carinho, envolvendo a todos, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos por algum instante. Peço nesse momento aos nossos irmãos espirituais, amigos de jornada, benfeitores, que possam nesta manhã, durante o dia, final de semana, início de semana, e estar nos abençoando com essa luz maravilhosa que nos ensina, que nos acolhe, que nos fortalece. Peço a todos que estão nos ouvindo e a todos que estão à distância também, possam estar recebendo esses fluidos de energia, de luz, de mansitude, de alegria, de união. Essa boa energia, a energia da renovação, essa energia libertadora que tanto o nosso espírito busca, procura, que possamos estar inseridos nesta luz, inseridos nessa paz, para que sejamos produtivos, que possamos fazer as nossas reflexões, as nossas análises, que possamos vivenciar o Evangelho do Cristo, colocá-lo em prática, os seus ensinamentos, que possamos viver a vida com muita sabedoria e também com muita simplicidade. Simplicidade, viver é simples. Então, possamos estar observando sempre os sinais, a espiritualidade, a divindade como um todo, a natureza, os animais, os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e possamos fazer o nosso melhor, no sentido construtivo, produtivo e edificante. Essa é a proposta, e quero somente agradecer. Agradecer a tudo e a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Respondendo a sua pergunta, na parte introdutória, Rick, já de início, de uma forma bem simples e objetiva, nós podemos analisar que nós temos muitos bloqueios, muitas dificuldades, flagelos, né? E a constante autoanálise e observação é preciso, nem que seja por anotação, por observação dos nossos irmãos semelhantes, através da crítica, lembrando que sempre a crítica construtiva é a edificante, e anotando, observando esses flagelos, essas dificuldades, esses bloqueios. Bloqueios é tudo que gera estagnação, paralisação da nossa energia fluídica. Então, nós precisamos estar observando tudo que está nos travando, simplesmente dizendo, de uma forma bem simples e tranquila de abordagem. O que está nos estagnando, congelando, deixando paralisar toda a nossa parte física, espiritual, mental, de uma forma bem clara. Quais os acontecimentos, o porquê, a identificação das causas, isso é importante para que possamos estar tratando a cada bloqueio, a cada dificuldade com muita tranquilidade. Isso é importantíssimo, pessoal. E se caso precisar de ajuda, vamos pedir ajuda. Não só médica, como também espiritual. Eu acho que tudo é um conjunto, um complemento, e a gente precisa ter essa humildade, essa simplicidade que é viver a vida, né? Então, não deixar para depois trabalhar esses bloqueios, essas dificuldades. A gente tem que ter essa humildade, como diz o Cristo em seu Evangelho, para que a gente não perca oportunidades, não perca situações de aprendizado, porque nosso propósito aqui é evoluir, aprender. Aprender o quê? A amar e a perdoar. Né? Nem sempre muito é fácil, porque nós temos que vencer esses bloqueios, que são inúmeros, mas, de primeiro momento, a sua identificação e estar trabalhando na sua causa é importantíssimo e fundamental. Não deixar para amanhã. O hoje é o presente, então nós temos que estar atentos a isso, não termos vergonha, não termos medo, e fazer essa identificação é uma proposta para conosco mesmo, de libertação. Então, é isso que nós estaremos trabalhando hoje. Os principais bloqueios são inúmeros, né? Na sua identificação, na sua análise, e o quanto antes, de uma maneira produtiva, sem passar etapas, estar trabalhando cada um deles com muita lisura, com muita transparência, para nos libertar dessas bolas de ferro, dessas correntes que nos aprisiona e que faz com que a gente passe, às vezes, uma encarnação ou outra, e sem aproveitar, né? E deixando
para a próxima. Se a gente pode fazer agora, mesmo que seja um pouquinho, vamos aproveitar com muita alegria, com muita união, com muita sabedoria. Muito bem. Agora, se a gente começar já a enumerar alguns pontos, vamos lá. Nós temos, principalmente nas redes sociais, Inácio, a história, inventaram um termo aqui, o tal do cancelamento. Cancelamento de eu pensar diferente, cancelamento do próprio ser, de um gênero, de uma coisa, de uma raça, de qualquer outra coisa, do que eu defendo. Não seria também esse tal cancelamento uma forma de preconceito? E o preconceito em si já é um bloqueio espiritual? Sim, sem dúvida, Rick. As crenças, às vezes a forma de pensar, a opinião já determinada, fixa, é muito interessante. A gente está abordando também como um tipo de bloqueio, porque nós somos seres imortais, espíritos imortais, e cada um está num grau evolutivo, independente se está mais ou menos evolutivo, somos irmãos de jornada. Então, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade nos ensina em suas abordagens que devemos sempre respeitar a opinião, né? Jamais impor, mas assim, observar cada opinião com um ensinamento, com uma posição de cada um. Às vezes a gente quer impor o nosso jeito de ser, ou impor a forma de ser, mas assim, o respeito às crenças, às opiniões, às divergências, independente nas mídias sociais ou não, é importantíssimo a gente ter também a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, entender como o outro pensa, entender o seu posicionamento. Então, a falta de empatia, o respeito às crenças, às vezes, muito limitadas, porque o conhecimento é um infinito em ação, né, digamos assim, e conhecimento sempre a gente está aprendendo, às vezes bloqueia muito. É um dos dois bloqueios espirituais que já estamos abordando desde já. As crenças, né, as crenças já limitadas, não está aberto ao novo, ao conhecimento, respeitando, sim, a todos os momentos, fazendo a identificação, e também a empatia de estar na posição do outro. Acho que a gente tem que respeitar, e isso é muito importante, não impor, entender que cada um está num grau evolutivo, ter sim a sua opinião, a sua abordagem, a sua forma de sentir, da mesma forma respeitar e ser respeitado. Eu acho que é possível, sem brigas, sem conflitos, e entender cada um. Eu acho que quando nós começamos a fazer isso, nós estamos colocando o amor em prática, né? E aí fica bem mais fácil, ou melhor, menos difícil no nosso grau evolutivo, de começar a fluir mais a energia, a tirar esses bloqueios, que muitas das vezes são mentais também a nível de pensamento, e deixar de cancelar, deixar de ouvir mais, e bloquear menos, cortar menos. Às vezes a gente perde uma amizade ou corta um relacionamento por causa dessas divergências. Mas se a gente colocar, substituir o cancelamento pela compreensão, pelo entendimento, pela empatia, pelo respeito à vida, as coisas vão fluir melhores, a energia vai fluir melhor e vai haver menos bloqueio. Seguindo essa linha de raciocínio, o filtro também, no caso, é importante, né? Sim, o filtro é o respeito à sua opinião, né? Também, e a contrapartida tem que também respeitar, né? Mas assim, sem conflitos, sem brigas, entendimento, respeito. Acho que o respeito é muito importante, né? Nesse grau de evolução que nós temos, que todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, não é porque eu tenho conhecimento que eu sou o dono do saber, não. O nosso semelhante também detém um certo conhecimento, uma certa bagagem, e mesmo uma situação que às vezes a gente seja contrária, existe um grande aprendizado. Veja, nós não estamos aqui, pessoal, para aprender também uns com os outros. Nós vivemos em sociedade. Então, respeitar, mesmo divergindo, sem problema. Mas ouça, analise, reflita, isso é importante. E não precisa cortar a amizade, não precisa bloquear, não precisa desligar, cancelar. Eu acho que é importante, sim, um aprender com o outro, porque se eu cancelo, se eu corto, às vezes eu tenho
conhecimento a passar. E às vezes vice-versa também. Então, eu vou cortar o aprendizado de ambas as partes. Eu cancelando, eu cortando. Então, posso filtrar? Posso. Mas analise, veja, vivencie, observa, analise com muita tranquilidade. Não vamos ser mais ferro e fogo. Tapa com tapa, vamos mostrar outra face. Isso que o Evangelho nos ensina, de escutar, julgar menos, analisar e observar mais o aprendizado que está por trás de tudo. Às vezes, pessoal, a gente quer filtrar de tal forma tão radical também, que às vezes a gente perde as oportunidades do aprendizado. Ali tem o ensinamento. Então, vamos ir com muita lisura, com muita tranquilidade, com muita transparência, ver o propósito daquele pensamento, daquele reencontro, o porquê que essa situação voltou a ser inserida na minha vida. Foi por acaso? É lógico que não. Tudo, constantemente, online, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, está vindo um aprendizado. Diante dessa proposta encarnatória que nós estamos aqui, tudo é conhecimento, tudo é sabedoria, tudo é aprendizado. É que das coisas ruins, às vezes as situações difíceis, a gente quer cancelar, bloquear, e é ali que pode estar um grande ensinamento. Então precisamos estar observando isso, estar abertos ao universo. Quando eu estou aberto ao universo, eu estou me permitindo, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, respeitando sempre a sua opinião, seu momento evolutivo, sem impor, mas o respeito é fundamental. Com certeza, eu vou estar eliminando inúmeros bloqueios espirituais. Muito bem. Agora vamos começar a rodar a mesa. Edson? O Inácio, com relação a essa intolerância, né, que hoje impera, você, na sua opinião, essa intolerância é realmente um descumprimento daquele grande ensinamento de Jesus? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. A intolerância é isso? A intolerância, Edson, é não respeitar, como eu disse, a opinião do outro, né? O momento do outro. Mas, assim, existe, infelizmente, é um chagas, é um mal que nós estamos vivenciando e que nós todos podemos estar eliminando isso. Eu acredito que, com o respeito, como foi dito, com a alegria de viver, com a prática do Evangelho, nós estaremos vivenciando o seu ensinamento e estaremos quebrando isso aos pouquinhos. É uma construção. Então, a empatia de entender como o outro pensa, por que ele teve essa atitude, por que ele estava nessa sintonia, eu acho que vai ajudar muito a nossa análise e ajudar, porque às vezes a gente atira pedras nas pessoas ou numa situação e a gente, por que ele está assim? Por que foi feito isso? Por que a pessoa ou situação foi intolerante? Qual que é o pensamento da pessoa, da questão, da situação? Por que levou a isso? Eu acho que se a gente se colocar no lugar e tentar identificar, a gente vai ser mais produtivo no sentido também de ajudar a pessoa que está nesse momento de intolerância ao quanto antes mudar essa sintonia. Porque se eu jogar pedra, eu ofender, eu apontar, eu julgar, eu punir, de uma certa forma, o olho por olho por olho, dente por dente, e vai ser assim, a princípio, momentaneamente, assim, benéfico, entre aspas, né? Fiz a justiça, está sendo feita a justiça. Mas será que eu estou resolvendo o problema na causa, na origem? Então, a espiritualidade nos ensina que nós devemos fazer essa identificação da raiz, da onde que está surgindo o problema, para a gente estar trabalhando. Isso também nas nossas enfermidades. Não é só tomar um remédio. Remédio é importante, tem que ser tomado como complemento, mas identificar a causa, porque senão a situação vai se repetir. Então nós estamos vendo muitas situações de intolerância, de conflitos no nosso planeta, porque ou é do meu jeito ou não é. Então, eu não estou respeitando o momento evolutivo de cada um, entendendo o outro, o seu universo. A partir de que houver algum respeito, o entendimento do universo de um para com o outro, vai ficar bem mais tranquilo, mais fácil, e as coisas vão estar fluindo. Lógico, como o Rick disse, o filtro é importante, mas havendo respeito, a outra parte me respeita e eu respeito a outra parte. E aos pouquinhos nós vamos quebrando essa grande pedra e transformando num diamante. É uma construção, pessoal. Então,
Às vezes a gente tem que ceder, mas ceder em nome do bem, né? Para ceder para prejudicar a outrem ou alguém, não. Mas assim, e mostrar para o outro por que eu estou fazendo dessa forma, por que eu estou agindo dessa forma, ser exemplos. Isso eu acho que é a prática do amor. Como Cristo faria se estiver na nossa situação. Esse pensamento, pessoal, a gente tem que estar constantemente pondo em prática em nossa vida e trabalhando. Então, vamos substituir o ódio, a vingança, a justiça com as próprias mãos, com amorosidade, com caridade, com oração, com entendimento, com empatia, auxiliar, porque é o nosso irmão de jornada também, e precisamos ter isso em prática e estar desenvolvendo, porque senão, pessoal, a gente só vai estar tampando o sol com a peneira, postergando uma situação que não foi resolvida ainda. É como a doutrinação dos espíritos também, não adianta eu chegar lá, expulsar um espírito, ó, você se retire daqui porque você não é bem-vindo. Eu entendo como um irmão de jornada. Então, precisamos pôr em prática o amor e a caridade, mostrar com exemplos, com atitude, como combater essas situações de maldade ou de preconceito, no sentido para ver a verdadeira mudança. Então, a intolerância, doutor Edson, da mesma forma, se a pessoa está sendo intolerante, será que ela conhece o amor? Será que ela conhece a caridade? Ela teve um lar amoroso? Ou sempre ela viveu em conflito, sempre viveu na dor? Então, muitos espíritos falam, eu nem sei o que é amor, o que você está falando sobre isso para mim? Eu nem sei a origem disso, eu sempre vivi na escuridão, nas trevas, no ódio, na tristeza, no conflito, na disputa, na barganha. Agora você está falando uma coisa que eu nunca ouvi falar, eu nunca vivenciei. Então veja como é delicado, é diferente de uma situação que a pessoa já vivenciou, já tem um conhecimento e faz a sua escolha. Nesse caso, nós precisamos mostrar toda a caridade, todo o amor do Cristo que Ele que nos ensina. Não é fácil, é difícil, é um trabalho vagaroso, que demora, mas se a gente não fizer, a gente não vai colher os frutos. Nós temos que fazer a semeadura hoje para colher os frutos no dia seguinte ou no futuro que nos cabe, que nós estamos envolvendo. Então, pessoal, isso é uma construção de todos os envolvidos, de cada um de nós, da humanidade como um todo. Então, se a gente fazer aqui um pouquinho, com certeza os seus exemplos vai ser muito importante para os outros, que os outros estão nos observando. Então, faça, nem que seja um tijolinho, pode ter certeza que isso vai fazer a diferença. É uma construção. Quando Jesus, né, quando deixou isso aí, é interessante, porque ele fala que se a gente conseguisse aplicar isso aí, a gente pularia de mundo de provas e expiações para mundo feliz direto. Por quê? Porque você se colocar no lugar da pessoa, você respeitar a pessoa pela opinião dela, sim, é a mesma coisa, você gostaria de ser respeitado. Sim. Então, se você tem uma opinião... Que tem que ser respeitada, né, doutor? Eu tenho que colocar no seu lugar, tipo assim, como que eu gostaria que ele recebesse essa minha opinião? Exatamente. Então, com respeito, pelo menos. Com respeito. Tem uma passagemzinha do livro Vigiai e Orai, que fala, você falou um negócio interessante, analisar por que a pessoa fez aquilo, que diz o seguinte, que a gente se colocando no lugar daquela pessoa, não podemos criticar o que ele fez, porque nós, no lugar dele, poderíamos fazer pior. Ou pior. Sim, entendeu? Isso muito tá pior. no Exatamente. E então, essa mais ou menos a gente critica, o cara fez isso, o cara é corintiano, o cara é palmeirense, o cara é PT, o cara não sei o quê. Se coloque no lugar dele, talvez você tivesse a mesma opinião. Muitas das vezes é trabalhoso, né, pessoal? Exige dedicação, esforço. Não é uma resposta que vem online, de momento, mas é uma construção, conforme eu disse. Mas é importante, pessoal, a gente começar essa mudança aos pouquinhos e fazendo, né? Porque assim a gente vai estar verdadeiramente mudando. E esse respeito é importantíssimo. Eu acredito que vai eliminar muitos bloqueios e muitas situações. Vamos continuar com a mesa, então? Maurício, Anderson. Inácio, o tema aqui, bloqueio espiritual, né? Tudo que você está falando aí envolve tanto o físico como a parte espiritual. Nossa, do encarnado aqui, convívio espiritual.
O que a espiritualidade pode nos influenciar nesses bloqueios para que não possamos ter a harmonia entre nós encarnados? Como você pode nos trazer isso? Olha, muito boa pergunta antes também. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Dagoberto. Estão pedindo para dar um abraço. Dagoberto, um forte abraço para você, viu? Meu e da espiritualidade. Pensamento. Vamos lá. Os desencarnados podem nos influenciar. Nossa, é online. Pessoal do céu, como é coisa dinâmica, rápida, como uma tempestade, né? E o bloqueio que eu ia deixar para o final, mas vamos antecipar já. Bloqueio espiritual importantíssimo. Eu diria que nós devíamos estar atentos a todo instante. Respirou, pensou, respirou, ó, veja só, na respiração já está atento para você entender como é rápido a espiritualidade. Por que pelo pensamento? Porque o pensamento é o ponto de partida, né, de todas as nossas ações. E esse é um dos bloqueios principais espirituais, que a espiritualidade que não está em equilíbrio, vamos melhor dizer, pode estar nos influenciando 24 horas por dia, 7 dias por semana, constantemente. De uma tal forma que nos paralisa, que não permite viver, uma obsessão, numa situação assim que é muito delicada, que nos trava. Perdemos a vontade de viver. Isso é sério, que nos comete suicídios. Claro que o suicídio também é uma escolha nossa, nós temos o livre-arbítrio, mas a influência é muito grande, de tal forma a gente ficar robotizado, e perder toda a nossa vontade de viver. E aí a espiritualidade que persiste na busca do poder, na busca do controle, que é tudo ilusório, né? Que quem está no controle sempre é a divindade, sempre será, sempre foi, sempre será. E acaba nos influenciando de tal forma que nos estagna. Então, pensamento, por onde que a espiritualidade vai nos influenciar, proporcionando esse bloqueio ou libertação? Pelo pensamento. Pensou, é online, pessoal. Então, atento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, por que eu estou com esse pensamento? Porque isso não é meu, não é da minha personalidade. Vocês vão observar pelos sinais. Por isso que é importante, o Evangelho sempre diz, conhece a ti mesmo, né? Para a gente vigiai, orai. Por quê? Para anular esses pensamentos, essa influência, essa interferência, para a gente estar atento constantemente a isso, mas de uma forma muito tranquila, muito serena. Perceber que está diminuindo, vocês vão perceber que o pensamento ele volta e diminui o intervalo de tempo, mesmo o pensamento. Influência, tem que estar analisando, observando. Tem coisas nossas também de pensamento? Tem também, não é só da espiritualidade. Mas se você perceber que está repetitivo, está cada vez mais impositivo, e está numa forma assim de destruição que não é edificante, opa, parou, faz o autopasse, a oração, a reflexão, busca ajuda se precisar, mas jamais ficar nessa estagnação, nesse bloqueio espiritual, porque senão só piora. E a tendência, pessoal, é a gente buscar o isolamento. Nós precisamos estar observando nossos amigos semelhantes que estão na nossa parte, porque a pessoa se isola, a pessoa se afasta, porque não quer contato, não quer mudança, e cada mês se flagela mais, cada vez há mais a perda de energia, até a robotização, até a possessão. E aí fica a meriva da entidade em questão que está manipulando, e pode ocasionar um acidente, um assassinato, uma coisa terrível. Então, existe isso também, mas o encarnado também deu abertura, permitiu que isso acontecesse. Por quê? Não se vigiou, não se policiou, não foi buscar ajuda. Então, nós temos os sinais, isso não é do dia para a noite. Normalmente é 21 dias, um mês, é de acordo com o que eu estou aberto ou não. Mas se eu não cortar através do pensamento, o negativismo, a negatividade, de uma forma implacável, através da oração, através dos passos, através da ajuda fraterna, eu vou estar contribuindo para essa situação de bloqueio espiritual, que é muito ruim
para nós e pode ocasionar uma situação, pessoal, muito triste, ou até mesmo um suicídio, ou até mesmo uma atitude impensada, que depois, para reparar, não que nada se repara, tudo se repara, mas às vezes não é nessa encarnação somente, pode levar tempos, e isso pode ser muito prejudicial. Então, volto a dizer, bloqueio espiritual, pensamento, todo cuidado é pouco, toda análise constante, toda oração, vigilância implacável, para que não se transforme isso, que hoje é uma semeadura, numa situação grave e perigosa. Dagoberto? Pois é, antes de eu falar, eu queria pedir desculpa ao Maurício, que eu não respondia para ele, porque ele não foi citado, e daqui não dá para ver, eu só vejo você e o Inácio. Maurício, grande amigo nosso. E é isso aí, né, Inácio? É orar e vigiar, o vigiar e orar, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E falando nas causas desse bloqueio, o caso de, vamos dizer, traumas, como separações, divórcios, falecimento na família, encrenca familiar, falta de perda de serviço, talvez uma importante a falta de perdoar ou de ser perdoado, né? Ou talvez ainda pertencer a alguma doutrina limitante, aquelas que impõem, não faça isso, não faça aquilo. Tudo isso pode ser considerado como uma causa ou causas principais desses bloqueios espirituais? O grande Dagoberto, obrigado pela pergunta. Obrigado pelo abraço também, viu? Opa! Agradeço a espiritualidade. Sim, sim. Já estão gratos. Pode ter certeza disso. E respondendo a sua pergunta, com certeza, os traumas, as mágoas, né? Mágoas, nossa, como a gente acumula mágoa, ressentimento. E o perdão, que é um ato de amor, nós temos que estar trabalhando já. Às vezes, é uma construção isso também. Porque nós não conseguimos perdoar na íntegra. Fica aquela rusguinha, fica aquela coisa no nosso pensamento, e aquilo lá fica lá acumulando, que dá as aberturas, as influências espirituais. Então, nós precisamos fazer o levantamento de tudo isso, de todas as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, os nossos traumas, das nossas tristezas, das nossas decepções, das nossas dúvidas, né? Que dúvida também é outro bloqueio espiritual. Essas decepções, essas mágoas, que são também outro bloqueio. Levantar tudo isso, pôr no papel, observar e estar trabalhando cada uma delas. Como que nós vamos nos libertar? Passado, já foi. Leite derramado, já foi. O hoje é o presente. É a proposta de fazer diferente, da reparação, dos reencontros, como a gente falou em outros assuntos aqui na rádio, do reencontro, vai ser a oportunidade do refazimento. Então, devemos cortar isso quanto antes do nosso pensamento. Não deu certo, terminou num desfecho, aquele ciclo, de uma forma muito triste, muito amarga, muito difícil, nós vamos ter a oportunidade do reencontro, do refazimento. Estejamos encarnados ou desencarnados. Então, não se preocupe, se prepare para esse reencontro. Isso é importante. Como que eu vou me preparar? Através da busca do conhecimento, da oração, das mudanças dos meus conflitos, do meu eu, primeiramente. Eu preciso estar bem comigo, eu preciso buscar esse equilíbrio. Isso é fundamental para se preparar para esse reencontro, para esse refazimento. Nenhum ciclo tem o seu final amargo. Muito pelo contrário, tem o seu desfecho feliz. É que às vezes muitas das vezes conseguimos fazer numa encarnação. Precisamos de outra encarnação, de uma outra situação para estar vivenciando esse reencontro, para realmente pôr em prática o perdão, que é o ato de amor. Então, perdoar, a primeiro momento, eu acredito que a gente pode estar trabalhando isso, é esquecer. É não pagar na mesma moeda. Eu acho que isso, se a gente conseguir já fazer isso nessa encarnação, nossa, vai ser muito edificante, muito prazeroso, vai aliviar nossos ombros. Nossa, mas se você vai deixar barato isso, então? Você vai lavar as mãos, você não vai querer justiça? Eu não preciso me preocupar com isso, porque a
a lei divina nos ensina que nós estamos aqui para aprender, não estamos aqui para punir. E cada um terá o seu aprendizado, que muitas das vezes a gente acha que é castigo, mas o aprendizado é um ensinamento libertador. Então nós não vamos precisar lavar as mãos, é acreditar na justiça divina. É sim, respeitar, mas acreditar na justiça divina, que ela não é falha, ela é perfeita. Então, só que ela não é punitiva, como a gente acha que ele está sofrendo agora porque ele tem que pagar. Não, porque ele tem que aprender. Às vezes, aquele sofrimento, aquela situação difícil, está ali o grande ensinamento, que às vezes a gente acha como um castigo. E não é. É um ensinamento para que a gente possa fazer as nossas reflexões, as nossas análises e a nossa verdadeira mudança. Então, fazer a identificação desses bloqueios, desses traumas, dessas situações, é importantíssimo. E, de primeiro momento, esquecer isso. Porque se a gente ficar lá, pondo isso no nosso pensamento constantemente, nos nossos ombros, só vai nos pesar e só vai nos atrapalhar a nossa jornada. E não é esse o propósito. Esqueça de primeiro momento, procure colocar em prática, mostrar a outra face, como existe o ensinamento do Evangelho, pagar o mal com o bem e fazer a sua parte com excelência. Buscar o conhecimento vai nos proporcionar muito alívio, buscar ajuda também, muito alívio, os passes, a fluidificação da água, beber a água, fazer o Evangelho no lar e ter sempre pensamentos positivos. Substituir o negativo pelo positivo, por mais que difícil que seja, porque vai ser o caminho libertador. Nós vamos encurtar o caminho em busca da nossa felicidade, que é o nosso propósito também, de evoluir, né? Evoluir em busca da felicidade. Eu acho que vai ser muito benéfico para a gente estar neutralizando esses traumas, essas situações, o esquecimento de primeiro momento. E estar praticando o perdão. Porque da mesma forma que eu vivenciei essas situações, eu posso provocar essas situações ao meu semelhante, a outra e a outras situações. Então, essa análise é importante, pessoal, estar trabalhando nesse perdão, primeiramente no esquecimento, porque vai aliviar. Quando a gente perdoa verdadeiramente, primeiramente esquecer e realmente depois, nossa, isso foi um aprendizado, não nos pertence mais. Agora é libertador, agora é diferente. Agora eu vou fazer com excelência, com outro ângulo, com mais amorosidade, com mais carinho, com mais respeito, com mais atenção, com mais amorosidade. Eu acho que aí, tenho certeza, vai ser diferente. Porque aí nós vamos estar mudando a energia. Como que nós nos libertamos, às vezes, de um irmão obsessor, de um inimigo, que às vezes está lá muitos e muitos séculos, muitos e muitos anos? É ódio com ódio? Não. Tem que haver, primeiramente, um ponto de partida da mudança, seja da parte A ou da parte B. Porque, a partir daí, nós vamos estar mudando a nossa frequência, a nossa sintonia. Alguém tem que dar o ponto de partida. E realmente não é fácil, porque a gente quer pagar na mesma moeda. E aí, a partir do momento que eu faço diferente, o outro vai falar, nossa, mas está mudando, que coisa interessante. Eu acho que vamos dar mais uma chance. Vão me permitir também, se ele está conseguindo, se ele pode, eu também posso, eu também consigo. E assim a gente vai mudando. Às vezes demora, exige esforço, exige trabalho, exige vontade. Nada cai do céu. A espiritualidade nos ensina, nos auxilia, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente quer tudo pronto. Não é assim que funciona. Por isso que existe a lei do trabalho, a interatividade uns com os outros, para a gente estar aprendendo uns com os outros. Então, é nas observações, nos posicionamentos, é nessa busca do equilíbrio, nós estarmos trabalhando essas causas, todos esses conflitos. Primeiramente, esqueça. Não fique mais buscando querer justiça. Entenda como um momento de aprendizado. Comece a trabalhar você. E tenha certeza que todas aquelas situações lá atrás que não foi resolvida, você vai ter o retorno no sentido do reencontro, de fazer diferente. E aí você vai fazer com excelência. Mas não jogando pedras, jogando flores agora. E vocês vão ver que aí sim vai estar o processo verdadeiro do ciclo de mudança, de construção e de busca do equilíbrio. Estamos conversando com Inácio de Almeida Prado a respeito do tema bloqueios espirituais. Inácio, já tem pergunta, comentário no chat, mas vamos agora para um rápido intervalo e você vai comentar, responder logo após eles. Assim seja.
Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Inácio de Almeida Prado a respeito do tema bloqueios espirituais. Antes do Inácio dar continuidade, porque já tem comentários, perguntas aqui no chat, vamos para o sorteio de livros, né? No primeiro livro, Edson? Amor, Sexo e Vidas Passadas, de Ricardo de Bernardi. É um romance. Quantos, Anderson? 29 pessoas que deram bom dia. Inácio, sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala um número para nós de 1 a 29. 23. 23. Vanessa Aiza. Vanessa Aiza, então, ganhou o livro O Amor pelos Animais. Amor, Sexo e Vidas Passadas, né? Agora o outro é... Ah, não, peraí. Esse daí é o que ela ganhou agora.
É o que ela ganhou. Amor, Sexo e Vidas Passadas, do Dr. Ricardo de Bernardi. É um romance. Muito bom. O segundo livro é O Amor pelos Animais, é isso? Ricardo Orestes Horne? Muito bem. Fala mais um número para nós, Inácio. Número 5. 5. Kátia Xnei Nakbar. Kátia Xnei Nakbar. Então ganhou o livro O Amor pelos Animais. Olha aí, um tema muito interessante que é os animaizinhos, nossos irmãos menores. Pessoal que não puder, se pegar o livro, dá um oi, a gente sorteia para a gente tá vendo vários livros que as pessoas que foram sorteadas não foram buscar. Se não houver interesse de buscar ou pelo livro, pode dar aqui já nos comentários, a gente faz um novo sorteio, ou um sorteio num outro programa, sem problema nenhum, tá? Porque todos esses livros estão lá no Cefec, né? Às vezes a pessoa acaba, né, na correria da vida, acaba esquecendo. Mas às vezes a pessoa também não tem o hábito de ler, quer mais ouvir, assistir, né? Então, se você não quer o livro, né? Já falar um oi aí, não, pode pôr para sorteio e coisas tipo assim. Não quero o livro, e aí a gente, né, põe para sortear de novo. Tá certo, pessoal? Agora, se você se interessa, dá uma passadinha lá no Cefec, né? Conhece as atividades da casa, o pessoal, o acolhimento que tem lá, e aí, né, você ainda vai pegar o seu livro sorteado. Inácio, vamos lá então. Nós temos o comentário da nossa irmã Ivone Santos. Ela diz assim: o problema é que a maioria das pessoas se odeiam e projetam seu ódio nos outros para dar algum sentido à existência vazia que elas não conseguem encarar. Vamos lá. Muito obrigado pela pergunta, Ivone, e a todos os internautas que também estão interagindo conosco. Gratidão pelas questões, né, importantes para o aprendizado de todos nós, né? Isso é tirar as dúvidas, isso é fundamental. Tirar dúvida é libertar também de mais um bloqueio, a dúvida. Então vamos lá. Se eu pago ódio com ódio, raiva com raiva, maldade com maldade, pensamento negativo com negativo, eu só estou potencializando essa energia, essa frequência. E para como que eu tenho que neutralizar então isso daí? Como que é o caminho? Pelos estudos, pelo ensinamento, pelo aprendizado com a espiritualidade, com a divindade, é o ponto de partida nós. O ponto de partida é nós. Fazer com alegria, com humildade, a prática do amor e caridade. Então, como Jesus faria se estivesse na nossa situação? É mostrar a outra face. Faça você com alegria, com disposição, com amorosidade, mesmo recebendo pedras. É quando eu começo a entregar flores, a energia começa a mudar. Mas os outros estão atacando pedras ainda. Faça você a sua parte. E deixe que o pensamento de luz domine a situação. Construa isso. Você vai muitas vezes falar, nossa, mas eu estou perdendo meu tempo, não tem mudança isso daqui, não muda nada, já faz anos que eu estou jogando flores, que eu estou me insistindo em nada de mudança. É como emagrecer, né? Nosso físico. Não é do dia para a noite, é uma construção. Mas a partir do momento que eu tenho uma fé inabalável, uma fé vivida, verdadeira, de realmente projetar luz, de vivenciar a luz, isso muda sim. E a partir disso passa a ser exemplo para o nosso semelhante também esse processo de mudança. Veja, nossa, ele está fazendo, eu também vou fazer, porque ninguém aguenta ficar na frequência da negatividade para toda a eternidade, no sofrimento, na dor. Chega uma hora que precisa mudar. Tanto sofrimento, tanta dor, que nós chegamos à seguinte situação, até no fundo do poço, se for preciso, de entender que se eu realmente não mudar verdadeiramente, eu vou continuar nisso. E o Espírito clama por libertação. Todos os Espíritos clamam por libertação. Por mais que às vezes ele está na sintonia do poder da destruição, chega uma hora
que ele entende que não é esse caminho, essa ilusão persistir, que é preciso mudar. Então, se nós estivermos fazendo a nossa parte, independentemente do outro fazer ou não, ao invés de jogar pedra, jogue flores. Faça o seu dia feliz. Agradeça o dia, o presente. Faça suas orações. Peça proteção e iluminação para que os pensamentos negativos não sejam um bloqueio para você. E faça assim a sua parte. Mas não no sentido de estrelismo, de achar que é melhor que o outro, não. É no sentido de proporcionar a vida, no sentido de proporcionar a prosperidade, o amor em prática. Então, você pode substituir o ódio pelo amor, né? Ou já cortar o ódio. Só de você já cortar, já vai mudar bastante. E você começar a alimentar com a amorosidade, você vai perceber como vai mudar tudo em sua volta. O Evangelho no Lar nos ajuda muito isso. O estudo do Evangelho, né, dos seus ensinamentos, ele nos proporciona essa mansitude. Faça você a sua parte, independentemente do outro fazer ou não. Jogue flores em vez de pedra. E vai mostrando, através dos exemplos, das atitudes, como Cristo sempre nos ensinou, ele sempre jogou flores. E por mais que tenha recebido pedradas ou ter sido crucificado, ele não deixou de amar, porque ele acredita na mudança. A gente não pode perder a nossa fé. Porque se nós perdermos a nossa fé, a nossa vontade de viver e continuarmos a jogar pedra, nós só estaremos potencializando essa negatividade e nós não estaremos resolvendo na causa. A gente só estará vivendo uma ilusão e postergando a nossa evolução, a nossa felicidade. Muito bem. Inácio, você respondeu assim sobre a obsessão espiritual e a nossa querida Silvana Formiga falou, né? Pergunta, né? A obsessão é um bloqueio? E aí a gente pode ampliar um pouquinho mais a pergunta dela. Tem a obsessão espiritual, que você já falou, mas tem a obsessão aqui também de encarnado para encarnado. Os filmes, as séries, já relataram muito isso. Como eu percebo que eu estou tendo a obsessão de alguém, ou eu estou obsediando alguém, estou com uma obsessão por uma certa pessoa, ou por uma coisa? Boa pergunta, Rick, muito oportuna a sua pergunta também. Vamos lá, a influência não só de espírito desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para encarnado. Existe, com certeza existe a influência, e a gente precisa ver os nossos valores, respeitar a nossa opinião. Veja, como eu disse lá no começo, o respeito é muito importante. Nós temos que respeitar a opinião contrária com muito carinho, com muita lisura, o momento evolutivo de cada um, independente se nós estivermos mais ou menos evoluídos, ou vice-versa, respeitar. Mas a gente, se precisar vivenciar um ensinamento, ou a situação para o nosso aprendizado, é importante, é fundamental, devemos vivenciar, mas sem prejudicar o outro. É no sentido sempre construtivo. O que nós estivermos fazendo em nossa vida, pessoal, a gente tem que ser sempre de forma construtiva, de forma próspera, edificante. Você vai perceber, através dos sinais, através da sua autoconsciência, olha, isso aqui é bacana, isso aqui é construtivo, isso aqui não é construtivo, né? Então, e mesmo se cair numa situação atípica, de dissabor, falando, nossa, eu achei que era uma coisa, era outra, entenda como um aprendizado. Não vou fazer mais, mude, mas faça assim a sua parte. Existe a influência? Existe, de encarnado, muita, mas respeite o momento da opinião do outro, mas mostre também, através dos seus exemplos, para a pessoa permitir a reflexão. É preciso a gente mostrar e não impor. Olha, eu tenho essa forma de opinião, isso, por causa disso e disso. E a pessoa vai começar a semeadura da mudança também. Por mais às vezes, nossa, mas o meu chefe ou com quem eu convivo continua nessa mesma frequência de ódio, não muda nada, não quer me ouvir, só quer falar da forma dele, da forma como ele pensa. É o momento dele. Então, essa forma impositiva nos proporciona distanciamento, e não é esse o propósito. Respeite, mas faça a sua parte. Ore por ele, ore para que haja a pessoa em questão, a situação em questão,
possa fazer a autoanálise e as verdadeiras mudanças do respeito mútuo, de não mais influenciar e sim de respeitar. Eu acho que o momento de cada um, a gente tem que vivenciar os momentos, as situações que nos são propostas e sem julgar. Mas, assim, sempre procurar fazendo bem, sempre procurar o auxílio fraterno, o entendimento, a compreensão e o trabalho, a construção do perdão. Eu acho que é aí que nós vamos estar construindo a verdadeira mudança, uma evolução edificante, uma evolução prazerosa e libertadora, que é a nossa felicidade. Não é impondo ao outro a uma forma de sentir, de pensar, que nós vamos estar mostrando verdadeiramente o conhecimento, mas é mostrando, é observando, é ensinando e não impondo. Eu acho que e cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter o seu posicionamento que tem que ser respeitado. As pessoas mudam, né? Por mais que a gente ache que não, hoje eu tenho uma forma de pensar. Eu posso mudar para pior? Posso, ou para melhor. Se eu deixar-se influenciar, se eu for suscetível, se eu não tiver a minha opinião, se eu não buscar o evangelho, se eu não buscar os ensinamentos da divindade, eu posso me perder? Posso. Pelo meu livre-arbítrio? Posso. Então, eu preciso estar sempre observando isso, atento a isso. E qual que é o verdadeiro propósito? Não é ser feliz? E ser feliz não tem outro caminho, pessoal, sem ser praticando o amor e a caridade, sem ser praticando a união, a alegria de viver. Esse o caminho, é a simplicidade. É como Cristo nos seus ensinamentos. A gente não precisa ser milionário para ser feliz financeiramente, ter toda a matéria à nossa disposição para ser feliz. A gente tem que ser humilde, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ter a empatia para com o outro. A gente precisa desapegar. O apego, pessoal, também é outro bloqueio espiritual, um bloqueio gravíssimo que atrapalha muito a nossa evolução, a nossa trajetória, seja encarnado, seja desencarnado. Muitos irmãos que acabaram de desencarnar estão preocupados com a casa que ficou, com o carro que ficou, com o dinheiro que está no banco. Veja como é delicado isso, e a gente entende que nós estamos aqui como fiéis depositários, né? Temos que fazer a nossa melhor gestão, mas entender que isso tudo passa e nós estamos em constante evolução. Desapegar também é se libertar de um bloqueio espiritual. Então nós precisamos e desapegar também do velho, do que nos faz pesar, do ódio, da mágoa, da tristeza, da decepção. Tirar isso o quanto antes dos nossos pensamentos. Vai aliviar muito, vai nos proporcionar muita paz, muita mansitude. E isso a gente precisa estar atento constantemente. E pensamento positivo. Veio o pensamento negativo, positivo em cima. Nele, e não deixar de vivenciar. Se uma pessoa está nos influenciando, como o Rick disse, faz o caminho A, que é somente o caminho A, certo? E você quer viver, você está sentindo o caminho B, sinta, viva, com todo carinho, peça proteção para você vivenciar esse caminho B, mas assim, atenção ao bom uso do livre-arbítrio, sabedoria para fazer as boas escolhas, para depois não ficar se arrependendo, se amargurando, e se errou, corrija, peça perdão, peça desculpa e faça diferente, porque a gente sempre está se reencontrando para fazer sempre com excelência o que nos cabe a fazer. Eu acho que isso é uma boa gestão. Não achem que a gente não vai errar, a gente erra bastante, mas entenda um erro como um processo de aprendizado, um descuido como um processo de aprendizado. Não tenhamos mais culpa do que nós fizemos lá no passado, já foi. Faça daqui para frente diferente, de uma outra forma, como Jesus faria se estivesse na nossa situação, com muita amorosidade, com muito perdão. Se a gente tiver essa sintonia, com certeza vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil a gestão de um conflito, de um desafio ou de uma situação a resolver. A Silvana Formiga, ela diz assim, e aí eu pediria que o Maurício fizesse o complemento desse comentário dela. Toda crença é digna de respeito, porém, tem pessoas que não conseguem entender o ponto de vista dos outros que não professam o mesmo credo e não aceitam nem dialogar fraternalmente. Quando isso acontece comigo, eu silencio, porque é estágio evolutivo dele. Não adianta bater de frente. Isso, eu vou complementar essa pergunta, que ela está no tema ainda de crenças limitantes, que é um tema muito amplo, né? Sim. Nós temos um amigo, até esse amigo é amigo meu e do Anderson também, tá?
e ele não é espírita, mas é uma pessoa que se interessa muito pelo espiritismo, pergunta bastante e tal. E como ele pergunta bastante, fraternalmente, eu já convidei ele algumas vezes para vir à Casa Espírita, conhecer, assistir uma palestra e tal. E ele diz assim: eu gostaria muito de ir, mas o meu líder religioso diz que se eu for, eu vou estar pecando. Aí eu te pergunto, Inácio, na sua opinião, isso seria um bloqueio ou mais uma influenciação do líder religioso? Veja só, muito oportuna também a sua pergunta. A gente não pode deixar a influência virar um bloqueio, né? Que uma está interligada à outra, mas com certeza é uma influência. E aí eu não estarei respeitando o momento do outro, né? Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Eu lhe pergunto a vocês, ouvintes, internautas e a todos que estão nos escutando, a divindade impõe alguma coisa? Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Aí já está respondido a pergunta. Vamos respeitar o momento de cada um. Porque o conhecimento, pessoal, não desrespeitando a crença A, B, C, D, nada disso. Todas são importantes. Todas fazem parte do processo evolutivo ao qual estamos inseridos. E todas, por uma certa forma, a gente tem que ir lá estudar, analisar, frequentar. Por que não? Né? E observar, eu acho que tem um grande ensinamento lá também, na crença A, na crença B, na crença D, E, F, G. Respeitar. Mas isso, a escolha final, é nós que estaremos fazendo. Então, se a gente às vezes pode até tentar influenciar ou tentar manipular, mas a pessoa em si, ela vai buscar uma resposta, ela vai buscar o seu libertar. Então é importante estar respeitando o livre-arbítrio, como a divindade respeita. Sempre respeitou e sempre respeitará a nossa escolha. Ela não impõe a divindade. A divindade, ela respeita, ela compreende, ela sabe que todos estarão passando pelo processo de evolução, de reforma, de análise, por isso que estamos inseridos aqui. E qual que é o nosso desfecho? A felicidade, né? Independentemente da crença A, B, C, D, E. Então, nós estaremos vivenciando as crenças, os posicionamentos de cada um com muito respeito, e nós estaremos buscando conhecimento. O conhecimento é o infinito em ação, pessoal. Por mais que eu busque a crença A, B, C, D, eu sempre tenho algo a aprender. Como diz aquele ditado importante que fala o seguinte: só sei que nada sei. Né? Então, por mais que você estude, você entende que o conhecimento ainda nem chegou ao mínimo. Nós temos que buscar constantemente isso e parar de influenciar e sim aconselhar, orientar sim, mas respeitar o momento do outro, sem falar assim, ó, se você fizer A, você vai ser castigado, você vai ser punido, é isso. Olha, fique à vontade, eu respeito a sua opinião, busque o esclarecimento, o conhecimento, observe, filtre se for necessário, busque o seu autoconhecimento, e eu estou aqui para lhe ajudar. Se você quiser a minha opinião, eu vou dar, mas respeite o seu sentir também, a sua forma de ser. Isso é importante, porque senão vai gerar um bloqueio espiritual e você vai deixar de vivenciar uma grande oportunidade de aprendizado. Inácio, o papo está gostoso, mas a gente já está chegando à parte final do programa. Então, a gente vai fazer agora as palavras finais, os comentários, e agora eu vou inverter a mesa. Vou começar agora com o Dagoberto. Opa, Rick, muito obrigado. Inácio, sensacional as suas explicações, muito elucidativa. E só uma coisa que eu pesquisei aqui, no caso de falhar tudo isso que você falou aí, de ensinar, de autoconhecimento e tudo mais, um terapeuta pode ajudar também? Depois você responde. Eu vou me despedindo, eu vou seguir vocês pelo celular, porque eu tenho ensaio agora às 9 horas e levo 15 minutos para chegar lá. Um bom dia a todos, aos nossos internautas, Rick, Anderson, Maurício, Anderson, o Edson e o Rodrigo na técnica. Muito obrigado, até sábado que vem, se Deus quiser. Um bom final de semana a todos nós. Ótimo mês de fevereiro, com carnaval e tudo. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, Dagoberto. Anderson.
Inácio, muito obrigado por compartilhar tantos esclarecimentos. Tenho certeza que, através dessa fala, dessa exposição, dessas dúvidas que você tirou aqui, nossa e de muitos aqui nas ondas da rádio, principalmente, vai trazer um final de semana melhor e, quem sabe, durante todo o resto da encarnação. Muito obrigado. Obrigado ao Rick, o Edson, o Dagoberto, que já foi, ao Maurício aqui, Rodrigo, que está fazendo tudo funcionar redondinho aqui. Obrigado, Rodrigo, pessoal do chat e todos os ondas da rádio. Um ótimo final de semana a todos. E hoje, às 14 horas, palestra no Cefec. Maurício? Inácio, gratidão, viu? Foi uma manhã de muitos ensinamentos, esclarecimentos, são temas realmente de muita pertinência, viu? Obrigado e volte sempre aqui, que é sempre muito bom, viu? E um bom dia a todos que estão nos ouvindo e os amigos aqui presentes. Edson? Antes de encerrar, é só comentar, você tocou num ponto várias vezes importante, a Miriam falou do pensamento, né? O grande bloqueio é o pensamento. Por isso que Jesus falou, vigiai o quê? O pensamento, o sentimento e a atitude. E orar, porque a carne é fraca. Muito fraca. Entendeu? Então, você tocou nesse ponto, é interessante para as pessoas vigiarem realmente. Porque quando ele fala vigiai, a gente que é da segurança pública, você pensa o quê? No vigiai, no patrimônio, que vem de fora, sim, quem vai te ofender, quem vai te agredir. Sim. Mas em volta. Mas Jesus foi muito claro. Vigiar a nós, e a Miriam tocou nesse ponto. O ponto de princípio é nosso. Exatamente. Com relação à intolerância aí que o pessoal fala, né? Você falou também, só quem é o cristão mesmo, independentemente da religião, é o que segue a Cristo. Então, seguir os exemplos, porque Cristo só deu exemplos. Sim. Né? Ele não forçou nada a ninguém, sim, ele dava exemplos. Sim. Então, se a gente seguir o exemplo de Cristo, qualquer que seja a religião, você é cristão? Sou. Siga Cristo. Sim. Vai dar tudo certo. Já deu. Obrigado, Inácio, pela sua presença. É um prazer estar sempre com você. Muito obrigado, Fred. Anderson, Maurício, Rick, nosso corintiano lá. E hoje a palestra é um cara bom lá no Cefec, hein? Hoje é o nosso querido Anderson, vai falar a parábola da ovelha perdida. Eu errei lá no Facebook, escrevi do filho perdido. Pelo amor de Deus. Mas é filho de Deus, é a mesma coisa. Ovelha, filho, é tudo a mesma coisa. Tá certo. Inácio, gratidão por aceitar o nosso convite. Vamos esperar você mais vezes aqui. Sabe, você traz temas interessantes. Como já disseram aqui no chat, você explica de uma maneira clara, todos conseguem entender e, principalmente, você faz as pessoas refletirem. Tá? Muito obrigado, gratidão. Só para uma mensagem final do nosso querido Sérgio Luiz Destro, né? Ele deixou aqui um comentário final. Ele fala assim: bom dia, as pessoas têm a tendência de se atrair pelas más notícias no meio da comunicação e levam nas suas vidas a sensação de que o mundo está perdido, consonante com a vibração do quanto pior, melhor. E aí seria a sua mensagem final com relação a isso, e também você encerraria com uma oração. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, meus amigos, irmãos de caminhada, pela oportunidade, por estar aqui com vocês, para, primeiramente, o meu aprendizado e vivenciar o conhecimento e colocá-lo em prática. Isso é importantíssimo em busca da felicidade. Eu gostaria de agradecer também a toda a espiritualidade que nos ensina, que nos conduz, que nos intui para amanhã, para todos os momentos, que sempre está nos ensinando e nos mostrando através do seu conhecimento. Respondendo à pergunta do Sérgio, com certeza, Sérgio, vamos alimentar o bem, vamos filtrar, como diz o Rick, né? Se perceber que é uma coisa não produtiva, não edificante, que só vai proporcionar destruição, negatividade, para que alimentar isso? O que vai levar de benéfico isso? Qual vai ser de positivo para a mim e a todos que estão à nossa volta? Vai ser uma coisa produtiva? Não vai. Corta, filtra. Vai ser, vamos tirar esse tema, vamos estudar, vamos debater e vamos tirar o ensinamento disso. E se não for uma coisa edificante, que não for uma coisa produtiva, não vale a pena ser investida mais. Vamos
focar a energia no bem, na construção, na felicidade, que é isso que não é o nosso propósito, evoluir, mas não para ser melhor que o outro, mas para se libertar, para ser feliz. É isso que nós estamos aqui, que é isso que Jesus, através do seu evangelho, nos ensina. Respondendo à pergunta do Dagoberto, realmente, se a gente precisar de ajuda, vamos buscar ajuda, vamos buscar terapeuta, vamos buscar psicólogo, vamos buscar auxílio nas casas de oração. Vamos estudar, mas sempre respeitar o livre-arbítrio de cada um, o momento de cada um, o sentir de cada um, porque a própria pessoa vai descobrir. Então, respeite a opinião, oriente, mas não imponha, né? Porque a verdade é plena, ela é vivenciada, ela é a lei divina em ação. Por mais que eu esteja perdido ou numa situação ruim, a espiritualidade sempre vai nos dar uma oportunidade do refacimento, que sejamos sábios de fazer no hoje, né? Não deixar para amanhã, porque se hoje já é uma oportunidade ao presente, faça hoje um pouquinho, e depois mais um pouquinho, vai construindo, respeitando o seu momento de sentir. Não atropele-se, não se cobre, não se flagele, não se culpe mais, se permita, sinta, analise e reflita, e faça um pouquinho cada vez. Vai construindo aos pouquinhos, proporcione a construção da qualidade de vida, da verdadeira evolução, e assim a gente vai passar a nossa trajetória, dizendo, puxa, está valendo a pena, valeu a pena, eu não tenho mais remorso, não tenho mais culpa, agora eu só tenho coisas positivas a ser vivenciadas, a ser sentidas, e isso todos podem, todos conseguem. Você faz a diferença, você é importante, você é indispensável para o planeta. Ore pelo planeta, ore pelas pessoas, ore por todas as situações de conflito e jogue flores ao invés de pedras. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. O Rick, me permite só, vou explorar o nosso convidado hoje, em face dos acontecimentos com os animais aí, que aconteceu, e coincidentemente, que não é coincidência, o livro de hoje, O Amor pelos Animais, e o trabalho que vocês fazem lá no NAFAM, inclusive, né, tratamento espiritual de animais, aos animais. A pergunta minha é o seguinte, vocês que são médiums, o que vocês sentem, como é que é essa energia ali dos animais? Dos humanos a gente está, né, mas o que vocês sentem? E passa essa experiência para quem está ouvindo. Olha, os animais são nossos anjos de guarda, são nossos irmãos que estão para nos ensinar a prática do amor. Então, é uma energia muito gratificante, muito prazerosa. Eles são energia em ação, é amorosidade. Se nós mostrarmos para ele a alegria de viver, eles estarão sempre nos potencializando através do seu carinho, da sua compreensão. Então, aprendemos com eles. Apesar do reino deles ter uma evolução também, né? É um processo, nós temos muito a aprender com os animais, o respeito com eles, o respeito à vida, o respeito às situações, o carinho, o acolhimento, abrigar e sempre mostrar, responder a eles sempre com o carinho com que eles nos respondem. Se a gente se permitir isso, ao invés de maltratar, ao invés de judiar, passear na rua, dar atenção, olho no olho nos animais, os animais sempre nos olham. O meu cachorrinho, pessoal, só para vocês saberem, ele passa debaixo das minhas pernas, embaixo do meu joelho, na dobra debaixo do joelho, para quê? Eu observei que ele faz a minha limpeza de energia, ele puxa toda a minha energia, passa para a coluna dele e depois ele se esbana. É incrível como eles se preocupam conosco, eles estão nos aguardando quando nós chegamos em casa, sempre com o rabo abanando. Então, é um grande irmão que nós temos que ter todo o cuidado, não só ao cãozinho, mas a todos os animais, a natureza, o respeito a eles, a vida. Se a gente se permitir se sintonizar a energia deles de acolhimento, de gratidão, nossa vida vai ficar bem mais leve. Como o Chico dizia, né? O Chico falava, quando nós temos o amor pelos animais, nós temos o nosso amor também conosco, né? Infelizmente que nós estamos vivenciando situações assim de maus tratos, de maldade, é porque esses irmãos não sabem o que é o amor ainda, como o Chico já nos explicou. Então, nós precisamos mostrar a eles o que
que o amor é a solução. E tenho certeza que o Orelha e todos os animais e todos que são ainda maltratados e são, de uma forma bem punitiva, de uma forma bem maldosa, a espiritualidade estará sempre acolhendo eles, resgatando. Eles têm um propósito. Nós gostaríamos que fosse diferente isso, sem dor, né? Porque, como diz os animaizinhos não têm karma. Eles estão aqui para vivenciar a prática do Evangelho conosco. Eles estão aqui em missão. Eu entendo isso como uma missão de estar aqui para nos auxiliar, nossos assistentes. Então, prestamos atenção a isso, cuidado e carinho para com eles. E muito obrigado. Esse episódio lá que aconteceu, eu vejo de uma forma assim, é para chamar atenção. Nada é por acaso. Nada é por acaso. É para criar um coisa. E o Kardec perguntou para os espíritos, só que interessante, se os animais, principalmente os domésticos, se os animais acreditam em Deus. Olha só a pergunta que ele fez. E os espíritos falaram que não. Porém, eles veem a gente como Deus, como deuses. Como os antigos vinham, acreditavam nos deuses. Olha só, os animais olham a gente como deuses. Sim. Então, olha a nossa responsabilidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aí você vai e agride um animal. Exatamente. E Deus que agride. Sim. Né? É por isso que nós devemos estar bem conosco mesmo, fazer as mudanças para nós, buscar a alegria de viver e para que possamos ser exemplos para os animais, para os nossos irmãos semelhantes, mas não no sentido de ser melhor que o outro, respeitar sim a opinião do outro, para estarmos vencendo os bloqueios que impedem a nossa evolução. Então, atenção total a isso, atenção ao pensamento, atenção às escolhas e tenhamos sempre sabedoria, tranquilidade e leveza nas escolhas e nos posicionamentos. Ok? Vou mandar um recado aqui para o prefeito de Paraty, do Rio de Janeiro, se ele estiver ouvindo, né? Quem sabe nós temos essa... Eu visitei Paraty, eu vi um negócio lá que realmente doeu o coração. Ainda andam de charretes lá os turistas. E você já andou em Paraty, na parte histórica? Sim, já São umas pedras que você torce o pé ali, quem não andar direito. Sim. Você imagine os cavalos, pô. Sim. Então, o prefeito de Paraty, se estiver ouvindo a gente, um abraço. Tá muito bonita a cidade e tudo, mas, pô... Para com esse negócio de charrete, pô. Isso aí já era, né? Coitado dos cavalinhos, pô. O que a gente puder auxiliar os animais, proporcionar alívio, tá atento a isso, pessoal, é muito importante e vamos fazer a nossa parte para ver a verdadeira mudança. Para finalizar a nossa oração, vamos lá, Rick? Vamos lá. Pessoal, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, agradecer ao alto por todos os ensinamentos da manhã, por todos os ensinamentos que estaremos vivenciando durante o dia, durante o final de semana e a semana que adentraremos. Muita luz, muita sabedoria, muito respeito, muita alegria de viver e possamos estar vivenciando o Evangelho em sua prática. Gratidão à espiritualidade, gratidão a vocês ouvintes pela oportunidade, pelo carinho, por estar nos ouvindo e que vocês sejam muito felizes. Estamos nessa construção. Faceis com sabedoria, faça o bom uso, respeito sempre, amorosidade e atitude, sempre visando o bem do nosso próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa, Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado.
Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Furlanete, vem pra cá você também. Supermercados Furlanete, o super pertinho de você. Com 4 lojas em Jaú, a qualidade que você quer, o atendimento que você merece. Furlanete, venha fazer suas compras com todo conforto e economia, porque aqui